simples, mas eu não vou pedir para abrir os microfones, não. Só pensem aí. A gente vai abrir os microfones no final. Mas é uma pergunta simples. Vocês acham que a vida é fácil ou é difícil? Geralmente as pessoas costumam dizer que a vida é difícil, né? Que a vida é difícil. Uma vez um velhinho numa igreja, eu perguntei isso e ele falou assim, bem, sabe aqueles velhinhos meio ranzinzas, né? E ele falou assim, a vida, como é que ele falou? Que a vida era dura para quem é mole e tal, não sei o quê. Mas, de forma geral, a gente reconhece que a vida aí a vida de qualquer pessoa, qualquer história tem muitas dificuldades. E eu queria ler um texto com vocês para a gente começar, que fala um pouquinho sobre isso. Esse texto está lá em Eclesiastes 11, no verso 8. Salomão quem escreveu, e Salomão disse assim, olha, ainda que o homem viva muitos anos, ou seja, não importa a sua idade, se você é jovem, se é adolescente, se é criança, adulto ou de mais idade, mas ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão poucos. É isso que diz o texto? Não sei se você está com sua Bíblia por aí, mas não é. O texto não fala isso, ele fala o seguinte, que contudo deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. E aí, o que Salomão está dizendo aqui, né? O verbo regozijar-se não é muito comum para a gente, mas a gente sabe que regozijar-se significa se alegrar, né? Alegrar-se. Então, o que o texto vem dizendo? Olha, não importa quantos anos você tenha, alegre-se, tenha uma vida de disposição alegre. Mas, e esse mas que complica a sua vida, né? Mas lembre-se que haverá dias de trevas, porque serão muitos. E aí, parece uma pegadinha, né? Puxa vida, como é que eu vou ter uma disposição alegre na vida sabendo que vem chumbo grosso e não é pouco? E aí tem uma outra passagem da Bíblia, porque se nós tivéssemos só essa daqui, a gente estaria em maus lençóis, né? Mas eu queria ler com vocês 1 João 3,20. E esse texto, gente, depois que eu entendi, ele fez uma diferença muito grande na minha vida e faz até hoje. João diz o seguinte, aí, deixa eu só localizar novamente. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. E olha, se você não deu um sorrisão com a leitura desse verso, é porque você não entendeu. E se você não entendeu, não tem problema nenhum, porque durante muitos anos eu também lia e não via nada de especial. Mas a gente vai encontrar o que é especial aqui. Eu vou ler de novo, olha só. Pois se o nosso coração nos acusar. Eu disse no começo que hoje a gente deve ter aqui uma mistura de sentimentos, né? O que tem no seu coração hoje? Certamente tem coisa boa e coisa ruim. Mas seja lá o que for que exista no nosso coração, a beleza do texto está aqui, olha. Certamente Deus é maior que o nosso coração. O que isso quer dizer? Que não existe nenhuma tristeza, angústia, luta, dificuldade, que Deus não seja maior. E por ele ser maior, apesar das lutas existirem, a gente pode ter uma vida com uma disposição alegre, que Salomão disse lá atrás. A gente vai ser alegre não porque a vida não tem as suas durezas, mas porque Deus é maior que os nossos corações, as nossas tristezas, as nossas inseguranças. Então eu vou ler o texto de novo para vocês verem como é bonito. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Gente, meu nome é Fernanda, estou morando no Rio de Janeiro, mas eu sou originalmente de São Paulo. Eu tive o privilégio de ser criada na igreja desde criança. E eu tive uma vida assim com muitos privilégios até os meus 18 anos. Então tive uma vida de classe média bastante comum, com pai, mãe, irmãos, cachorrinho, presença de avós, aí tive uma estrutura familiar muito bacana, pude estudar, fazer esporte, aprender inglês. Como disse para vocês, tive o privilégio de frequentar a igreja desde criança, isso foi muito, muito importante, muito bom para mim, só que eu fui uma criança com depressão e eu não sabia que eu tinha depressão. Na verdade, quando eu era criança, eu me lembro que de vez em quando eu sentia uma angústia, um sentimento ruim, que eu não sabia como que chamava, e aí
dava aquele sentimento ruim e eu pensava que era fome. Falei, vou comer alguma coisa. E aí tentava comer e comia alguma coisa e ia para um ambiente silencioso. E fechava os olhos para ver se aquela sensação ruim tinha passado. E adivinha, não passava. Não tinha passado. E aí, um dia eu tive a ideia de sair, de fazer essa experiência e assistir televisão. E quando eu fiz isso, de repente, aquela sensação ruim que eu estava sentindo, eu me distraí e ela passou. Então, eu não sabia naquela época que aquela angústia persistente que eu sentia, que era depressão. Na verdade, eu só soube que eu tinha depressão aos 30 anos de idade. Depois, inclusive, que eu escrevi o livro que eu vou contar para vocês aqui. Então, eu passei a minha infância e a minha adolescência com depressão. Não era uma depressão grave, porque tem tipos de depressão que deixam a pessoa sem energia para fazer absolutamente nada. E os meus pais não perceberam também. E para quem tem depressão de leve a moderada, muitas vezes é difícil a gente perceber e é difícil quem convive com a gente perceber, principalmente na adolescência, porque a adolescência é uma época em que a gente fica meio estranho, né? O adolescente, ele costuma ter aí muitas oscilações de humor, costuma ficar meio preguiçoso, meio dorminhoco demais e tal. Então, você não sabe exatamente se a pessoa, se é só adolescência, só mudança hormonal, ou se de fato está acontecendo alguma coisa. E na minha vida estava, e eu não sabia. E acontece que essa depressão, eu não sei se alguém aqui entre nós tem ou conhece alguém que tem depressão, quando isso acontece, a depressão ela tira o brilho das coisas, né? E aí a gente começa a ter dificuldades em todos os nossos relacionamentos, em todas as áreas da vida. Então, comigo começou a acontecer isso também. Eu comecei a ter dificuldade no meu relacionamento com Deus, eu vivi uma vida de assistir muita televisão, de dormir muito. Então, quando eu não estava trabalhando, eu estava alienada, procurando aí uma anestesia. E a minha anestesia era me distrair aí com a televisão e dormia muito. E eu quero só fazer esse parênteses aqui, porque e até dar uma sugestão para vocês, de repente, num outro culto, de convidar uma profissional de psicologia para vir falar sobre depressão, porque existe uma crença no mundo cristão, muitas vezes, que confunde ou acha que pessoas que, porque elas têm fé, porque acreditam em Deus, que elas estão isentas de terem depressão, síndrome do pânico, ansiedade, e aí tem muitos cristãos que, além de terem depressão, se sentem culpados, mas como assim? Eu acredito em Deus e tenho depressão? Isso não é possível e tal. Então, quanto mais informação a gente tiver, melhor. Mesmo porque tem gente que confunde tristeza com depressão. É a mesma coisa? Não é. Então, como eu não sou especialista da área, eu deixo a dica aí para que vocês chamem, convidem aí uma profissional, porque depressão nem sempre é aquela mais grave, onde a pessoa tenta suicídio e tal. Existem muitos graus. E quanto mais conhecimento a gente tiver, melhores as chances da gente lidar com a gente mesmo e, de repente, com alguém próximo a nós que tenha depressão. Eu sei que nesse período que a minha vida tinha potencial de ser muito bacana e estava uma porcaria, houve um congresso de jovens que o pessoal da minha igreja resolveu ir, um congresso de jovens que aconteceu em Campos do Jordão. E na volta desse congresso de jovens, lamentavelmente, nós sofremos um acidente. O ônibus em que nós estávamos perdeu o freio e, ao perder o freio, o motorista ficou muito nervoso ali e, ao invés de jogar o ônibus contra a encosta para que o ônibus parasse, ele, no seu desespero, continuou deixando o ônibus descer ali e nós embalamos, adquirimos muita velocidade, ninguém usava cinto de segurança. Isso aconteceu quando eu tinha 18 anos, gente, lá no século passado, em 1998. Então, quando isso aconteceu, chegou um momento em que nós estávamos tão rápidos ali, todo mundo sem cinto, descendo de forma descontrolada a Serra da Mantiqueira, e até que nós estávamos na contramão e um carro vinha subindo. E para que não houvesse uma colisão entre o carro e o nosso ônibus, o motorista capotou o ônibus aí para o lado esquerdo. E nós fomos arrastados no asfalto e tinha um precipício, gente. E se a gente tivesse caído naquele precipício, não tinha Fernanda para contar a história, nem meia Fernanda, porque certamente teríamos morrido todos. Mas naquela curva, entre o precipício
e onde nós estávamos havia uma árvore que não ia parar um fusquinha a 60 por hora, mas, usada por Deus, aquela árvore parou aí um ônibus desgovernado com mais de 44 pessoas, e nós paramos aí a 20 centímetros do precipício. Esse acidente foi uma tragédia, ele aconteceu no dia 9 de maio, lá de 1998, era a véspera do Dia das Mães, foi o segundo maior acidente na história da Igreja Adventista no Brasil. Infelizmente, 14 pessoas faleceram, 14 famílias nunca mais foram as mesmas. Eu tive o privilégio de sobreviver, mas de uma maneira diferente. Como diz meu pai, eu me arrebentei toda, fui hospitalizada e vim em estado grave para São Paulo. E a minha vida começou a mudar ali, gente. Primeiro, teve dois divisores de águas, né, na minha vida. O primeiro deles foi quando eu era criança, pré-adolescente. Um sábado à tarde eu estava na igreja e de repente me deu um estalo assim, ué, mas será que, por que eu sou adventista? Por que eu estou aqui? Será que essa igreja é uma igreja que ensina direitinho e tal? Porque eu não tinha uma experiência direta com Deus. Eu ia à igreja, eu frequentava as programações, mas eu nunca tinha estudado a Bíblia, nunca tinha tido um aprofundamento, só eu e Deus. E com esse estalo, eu resolvi começar a estudar a Bíblia que eu tanto ouvia na igreja, e lia na lição de escola sabatina e tudo mais. E foi uma alegria para mim, depois desse tempo, só eu e Deus, de ter descoberto Jesus através da Bíblia e de ter me sentido feliz em saber que, de fato, aquilo que me ensinavam na igreja, de fato estava na Bíblia. Então esse foi um momento muito importante, porque foi quando eu comecei a de fato ter um relacionamento pessoal com Deus, inclusive pedi para ser batizada, fui batizada aos 12 anos. O segundo divisor de águas foi esse momento pós-acidente. Eu tinha muita dificuldade para dormir em hospital. Quem já ficou hospitalizado sabe que uma coisa que a gente não sente é sono, né? Porque a gente fica deitado o tempo todo. E uma noite muito desesperada para dormir, a minha mãe se aproximou da minha cama e começou a orar por mim, pedindo a Deus que me desse sono. Olha, não é um pedido difícil, né? Para Deus que faz o impossível, o que seria aí conceder sono? Só que no meio daquela oração, minha mãe começou a chorar. E se a sua mãe já chorou por você na sua frente, ai, gente, eu acho que é uma das cenas mais tristes que existem. Quando eu vi minha mãe chorando, eu decidi que eu não ia mais reclamar. Eu podia não dormir, mas reclamar não ia mais. E aí minha mãe voltou para a cama dela, uma cama auxiliar, e eu fiquei ali, pensando, não me deu sono. Deus não respondeu a oração da minha mãe conforme a gente queria. Mas aí me deu um estalo e eu pensei assim, puxa vida, eu estou precisando de Jesus, né? E onde eu posso encontrar? Eu preciso, e eu não conseguia nem orar direito, porque eu não sei se você já passou por momentos assim, que você sabe que Deus está à disposição, que é só você falar, mas não sai nada, não sai nada. E de alguma forma ali eu não conseguia orar. E aí eu pensei, puxa vida, onde eu posso encontrar Jesus? E aí, gente, eu peguei uma Bíblia que eu tinha lá comigo e comecei a ler os evangelhos. Comecei pelo Evangelho de Mateus e foi um momento tão especial, porque eu não dormi. E eu continuei não dormindo nas madrugadas seguintes, né? Mas ao invés de desespero, eu encontrei paz. Eu encontrei paz através daquelas passagens tão conhecidas, porque a Bíblia ela é um livro de papel, mas quando a gente abre o coração e se torna disponível, Deus usa essas palavras de papel para preencher os vazios do nosso coração. Então, essas madrugadas que eu fui passando em leitura me deram aí força para aguentar o tranco que viria. Como eu falei para vocês, nesse acidente eu me machuquei bastante e uma das lesões que eu tive foi na minha coluna e me deixou paraplégica. Então, vocês não estão vendo por aí, mas eu sou cadeirante e eu me tornei cadeirante, então, com 18 anos. Com 18 anos, eu perdi controle de bexiga, de intestino, voltei a usar fraldas e tal. Foi uma mudança muito grande para mim, para minha família. Eu voltei para casa numa realidade completamente diferente, uma realidade que eu não queria para minha vida de jeito nenhum, que eu nunca poderia imaginar
né? Eu tinha planos, tinha sonhos para minha vida e de repente tudo mudou. E nessa mudança eu fui aprender a ser cadeirante. Para aprender a ser cadeirante eu fui para um centro de reabilitação, que é um lugar que recebe pessoas que, como eu, adquiriram ou nasceram com algum tipo de deficiência e agora tem que aprender a encarar a vida de uma forma diferente. E eu então fui para a ACD para aprender a ser cadeirante e enquanto eu fazia meu tratamento lá, depois de alguns meses, alguém me disse assim: "Oh, Fernanda, você gostaria de nadar?" E eu pensei, eu gostaria de andar, né? Mas tudo bem, vamos lá. E aí eu decidi experimentar nadar, mesmo sem aí a propulsão das pernas, o movimento das pernas. E foi um momento muito mágico da minha vida, porque foi a primeira vez em muitos meses, em quase um ano, que eu saía de um ponto e chegava em outro sem precisar de ninguém, de cadeira, de nada, de ninguém. E eu comecei então a nadar com outras pessoas com deficiência também. E aí começou uma outra etapa da minha vida. E eu sempre gosto de mencionar esse convite que eu recebi, porque as grandes oportunidades da nossa vida, elas vêm disfarçadas aí de convites muito discretos. Então, assim, nenhuma grande oportunidade vai bater na sua porta, tocando bumbo, olha só uma grande oportunidade, olha eu aqui. Isso não vai acontecer. Então, assim, a gente precisa pedir a Deus para estar mais atento, porque às vezes um convite que fazem para a gente e a gente aceita, a gente topa, a gente enfrenta, pode mudar o curso da nossa vida. Eu não sabia que aquela tarde que me convidaram para nadar, e eu nem queria nadar, eu queria andar, na verdade, mas foi a oportunidade que me apareceu e ia mudar os próximos 5 anos da minha vida. Então, eu quero convidar vocês, nessa semana que vai começar aí, a, quem sabe, dizer mais sims aí. Porque a gente tem medo, né? Tem medo. Mas quando uma oportunidade cair no nosso colo, se for uma oportunidade boa, gente, agarra. Mas o que eu vou fazer com isso? Não sei ainda, mas agarra. O resumo da ópera é que eu comecei a nadar com esse pessoal e aí eu descobri que existiam competições paradesportivas, ou seja, competições para pessoas com deficiência. E eu comecei a competir e na primeira competição oficial que eu participei foi uma surpresa enorme. Eu fui chamada para nadar os 50 metros borboleta e naquele dia eu levei o ouro da prova e bati o recorde brasileiro. E com isso fui convidada aí para participar de competições maiores e tal. Só que havia uma questão, a maioria das competições, né, esportivas acontecem aos finais de semana e em especial no sábado. Então, eu me tornei atleta, eu fui atleta durante 5 anos e eu tive a oportunidade desses 5 anos de dizer para as pessoas que eu acredito que o sábado, apesar disso não ser uma ideia muito popular, de poucas pessoas conhecerem, mas que o sábado é um dia diferente, um dia separado para outros tipos de atividade, para descanso, para conexão com Deus. E eu tentava explicar sobre o sábado de todas as maneiras que eu conseguia. E no começo, ninguém entendia nada, né? Assim, por que essa menina não compete no sábado? Porque a gente mora no Brasil, né? E no Brasil, as pessoas com deficiência são vistas sempre como menos capazes, né? As pessoas até se surpreendem. Olha, mas é inteligente, não anda, mas é inteligente, tal. Porque as pessoas fazem umas associações, assim, que a pessoa com deficiência, ela não vai ser inteligente, não pode ser bonita, não pode ter vida sexual, não pode ter uma vida comum e tal. Então, quando as pessoas veem alguém que tem uma deficiência, principalmente uma deficiência que dá para ver, e a pessoa tem uma vida comum, as pessoas levam um susto. E aí, quando essa pessoa com deficiência tem uma medalha, opa, aí o tratamento é diferente. Então, os meus colegas diziam assim, como você pode preferir que as pessoas continuem te olhando com aquela cara que olham para pessoas com deficiência, se você tem a oportunidade das pessoas te verem como uma campeã, se você tiver aí, né, medalhas e tudo mais. Pois é, e aí eu aprendi uma outra coisa, que nem sempre as pessoas vão entender as nossas razões e tá tudo bem, viu, gente? Não tem problema, a gente não precisa ficar insistindo, tentando convencer as pessoas que o caminho que a gente escolheu para a gente deve ser o caminho que ela deve escolher para ela. O mais importante é a gente saber por que a gente faz as nossas escolhas, né? E aí eu tinha convicção que o sábado, de fato, é um dia para se fazer outras coisas, outras atividades e tal. E eu não competi em nenhum sábado nos meus 5 anos como atleta.
perdi muitas competições, porque não podia ir, principalmente competições internacionais, mas eu me dediquei bastante, graças ao apoio da minha mãe, porque muitas vezes vocês pensam, gente, que para se tornar campeã de natação é assim, né? Você dá um mergulhinho lá, eles te dão uma medalha. Não, precisa treinar muito, precisa treinar quando tá com preguiça, precisa treinar quando tá frio, precisa treinar, enfim, sempre, para que no dia da competição, no dia da prova, a gente tenha a chance de alcançar resultados. E a minha mãe foi responsável aí por me levar aos treinos, porque eu ainda não sabia dirigir e tal. E muitas vezes eu ia com um bico desse tamanho, gente, que não queria ir, principalmente quando estava frio. Mas graças ao incentivo da minha mãe eu fui. E Deus me abençoou muito, porque nas provas que eu pude participar, eu consegui aí títulos, medalhas, e aí foi muito bacana. Até que, com o passar dos anos, eu consegui o índice paralímpico, que é o índice que me faria entrar na Seleção Brasileira Paralímpica de Natação. Só que o meu técnico achava que eu jamais seria convocada para a seleção, porque a essa altura do campeonato todo mundo sabia que tinha uma menina lá que não nadava no sábado de jeito nenhum. Só que ele errou, gente, porque eu fui convocada. E aí, quando veio a convocação, tinha lá uma cláusula no contrato que eu precisava assinar aqui, deveria falar que eu deveria estar disponível para nadar a qualquer dia, né? E quando eu vi aquela cláusula, eu decidi então ir conversar com um dos dirigentes para explicar que, embora eu tivesse feliz de estar na seleção, eu não, se uma prova caísse no sábado, eu não iria nadar e tal. E aí, quando eu fui chegando, ele não era um sujeito simpático, assim, né? E ele nem falou nem boa tarde, nem nada. Quando ele me viu chegando de longe, ele falou assim, você é a menina que viu. Peraí, gente, tem uma motinha passando aqui. Ele falou assim, você é a menina que tem um problema com sábado? Eu falei, eu não. Pelo contrário, acho o sábado um dia ótimo. E aí a gente teve uma conversa que foi muito curta, ele entendeu ali o meu ponto, e ele falou assim, olha, os técnicos que vão decidir se vale a pena ou não ter aí uma atleta na equipe que não compete de sábado. E aí, gente, para minha alegria, os 3 técnicos que a seleção brasileira tinha decidiram que valia a pena eu estar na equipe, mesmo não competindo aos sábados. E durante esses 5 anos que eu fui atleta, eu tive experiências muito ricas, porque eu tive a oportunidade de conviver com outras pessoas com deficiência, pessoas muito jovens, pessoas um pouco mais velhas também, de todo o Brasil, e também em competições internacionais com pessoas com deficiência de outros lugares. E uma coisa que me chamou muita atenção é que a minha deficiência, eu me tornei cadeirante, então eu fiquei com uma alteração aí nos meus movimentos e na minha sensibilidade do tórax para baixo. Então eu sinto alguma coisa, mas não completamente, e não tenho força aí para caminhar, para ficar de pé, para murchar a barriga, sabe quando a mulher tenta, murcha a barriga, no meu caso não dá, não dá para murchar. E aí, gente, eu vi pessoas com deficiências muito maiores, mais comprometedoras que a minha, vi muita gente pobre, atletas pobres, principalmente no Nordeste, no Brasil, que eram pessoas que tinham todo o direito do mundo de serem pessoas ranzinhas, amarguradas e tudo mais, e não eram, gente. As pessoas mais bem-humoradas que eu conheci não foi na igreja. Foram nessas competições. E isso me ensinou muito, gente. Isso me ensinou muito, mas isso a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Mas o fato, gente, que eu entrei na seleção brasileira, né, fui convocada e fiquei pobre, porque a vida de atleta no Brasil, a não ser que a pessoa seja jogador de futebol, não dá muito retorno financeiro, né? Mas graças à minha avó, nesse período que eu fui atleta, ela me deu a oportunidade de fazer faculdade, de aprender a dirigir um carro adaptado. Então, eu dirijo, né, com as mãos, tudo muito seguro. Inclusive, tem várias pessoas que estão aqui que já andaram comigo de carro, ó, todo mundo vive para contar história. E aí, gente, eu me aposentei das piscinas e fui virar gente grande, porque quando, eu sempre digo isso, né? Quando que um adulto tem liberdade nessa vida, gente? Nunca. De alguma forma, a gente está sempre preso por um motivo ou por outro. Mas a gente ganha um pouco mais de liberdade quando a gente tem autonomia financeira. E qual é a única forma da gente ter autonomia, forma honesta, né? Da gente ter autonomia financeira? É trabalhando. Então, ninguém deveria ter privado o seu direito de trabalhar por qualquer característica que tenha. Então, eu fui correr atrás aí de um trabalho e, na verdade, no começo de um estágio, e consegui um estágio, fui lá estagiar, e quando eu percebi que eu não tinha chances
de ser efetivada, aí eu fui para casa chorar. Não, aí eu fui procurar uma oportunidade, mesmo não como estagiária, mas como funcionária. E todas as tardes do meu estágio, eu fazia a faculdade de manhã, estagiava à tarde, eu ficava mandando currículos, mandava e eu não recebia resposta nenhuma, zero. Meses eu procurava e nada, nada, nada. Como não estava dando certo, eu acho que alguém está com o microfone aberto. Se a gente conseguir fechar, eu agradeço. Aí, pessoal, como não estava dando certo, eu tentei o bom e velho telefone. Sabe o telefone? Você ligar na empresa? Por e-mail não estava dando certo. E eu descobri qual era a maior empresa do mundo, do setor que eu queria trabalhar, e liguei lá. Metida, né? Não, não é, gente. É porque eu acho que a gente tem que buscar o melhor. O que depender da gente, vamos buscar o melhor. E o restante a gente deixa aí nas mãos de Deus, mas da nossa parte, vamos buscar o melhor. E eu liguei lá, pedi para falar no RH e perguntei se eles tinham aí alguma vaga para pessoa com deficiência, algum plano de inclusão, alguma coisa. E a pessoa falou para mim: não, a gente não tem, não. Mas quando a gente tiver, nós entramos em contato e tal. Um mês depois, essa mesma pessoa me ligou e falou: olha, Fernanda, a gente precisa de alguém que fale inglês, que tem alguma deficiência e tal. Eu falei: gente, sou eu, vocês não me conhecem, mas sou eu. Aí eu participei do processo seletivo lá e passei. E aí comecei a trabalhar, virei gente grande, né? Virei gente grande. Só que aquela empresa que era o meu sonho, porque era a maior empresa do mundo e tal, não foi... remunerava muito mal, eles não quiseram adaptar ali o banheiro para que eu pudesse utilizar, então eu passava um sufoco ali porque eu não conseguia utilizar o banheiro. E aí, gente, eu pensei: puxa vida, se essa é considerada a melhor empresa e é assim, para onde é que eu vou, né? E eu continuei trabalhando. Então, essa é outra dica que eu quero deixar aqui. Às vezes tem momentos na nossa vida que a gente não sabe o que fazer. Vou largar tudo. Não, gente, não faça uma coisa dessa. Se tá ruim, peraí. Não largue, não joga tudo pro alto, não. Continua. Sabe o que aconteceu? Eu continuei trabalhando e aí, alguns meses depois, eu comecei a receber muitos telefonemas, pessoas me convidando para participar de processos seletivos. Lembra aquela época lá no meu estágio que eu ficava mandando currículo e nada acontecia? Pois é, a Bíblia tem uma das suas muitas leis, é a lei da semeadura, né? Que diz que tudo aquilo que a gente planta, um dia a gente colhe, inclusive currículo, né? Então, assim, se a gente quer melhorar profissionalmente e tal, a gente precisa fazer, minimamente a gente precisa fazer a nossa parte, né? Porque ninguém vai bater na nossa porta nos procurando. E aí, gente, uma plantação de currículo que eu fiz resultou numa colheita de processos seletivos. E eu fui convidada para participar de alguns processos seletivos, e um desses processos seletivos era numa empresa que não tinha nada a ver com o que eu estudava. Eu fiz faculdade de turismo, mas, gente, o salário que eles ofereciam era 10 vezes maior. 10, gente, 10 vezes maior. Quando eu vi aqui, falei: meu Deus, eu participei do processo seletivo e, pela graça de Deus, passei, fui aprovada. E aí, a minha vida deu um salto muito grande, porque enquanto eu fazia faculdade, minha avó me proporcionou tirar a carta de motorista. Mas o que você faz com a carta de motorista se você não tem carro? Nada, você guarda na carteira e ela fica lá. Então, a partir do momento que eu tive essa oportunidade de trabalhar em outro lugar e tal, o que saiu do meu bolso? A carteira, gente, a CNH. E aí eu pude adquirir um carro, que eu tenho ele até hoje, velho companheiro, que já foi comigo para muitos lugares, então, que me deu muita independência, porque se você é uma pessoa com deficiência no Brasil e depende de transporte público, olha, é uma luta, gente. O transporte público não atende nem quem não tem deficiência, que dirá quem tem, especialmente quem é cadeirante. Então, eu virei gente grande pela segunda faculdade, que ficava numa região meio central. Ter saído da casa dos meus pais foi um grande choque para minha família, né? Porque no Brasil, quando é que um filho, especialmente uma filha, sai de casa? Quando casa, né? E se o casamento não acontecer, gente, ou não acontecer conforme a gente espera, a gente vai ficar com a mamãe e com o papai? É uma possibilidade.
É uma possibilidade. Mas, quando um filho adulto permanece com os pais, é muito difícil dele amadurecer. Porque dificilmente, mesmo que esse filho trabalhe, os pais vão ter muita dificuldade de vê-lo como adulto e os filhos vão ter muita dificuldade de deixar de ser folgado. Então, algumas coisas só acontecem quando a gente sai de casa. Se alguém já saiu de casa, sabe como é que é, gente. É a vida como ela é, né? E aí eu tive a oportunidade de ir morar com uma amiga e nessa nova condição, não tinha mamãe querida para me ajudar, nem meu pai, nem meus irmãos. Aí eu tinha duas opções muito claras na minha vida, né, gente? Ou eu me virava, ou eu me virava. Aí vocês imaginam o que aconteceu. Aprendi a me virar e eu aprendi a fazer coisas comuns, só que de um jeito diferente, desde ir no banco, no mercado, enfim, resolver a minha vida, inclusive aprender a pedir ajuda, né? Porque a gente mora num país que não tem uma acessibilidade adequada para pessoas com deficiência. Então, eu consigo fazer todas as coisas sozinha? Não, eu consigo fazer muitas coisas sozinha. Dentro da minha condição, eu sou bastante independente, mas quando precisa de ajuda, eu peço, aprendi a pedir. E aí a vida também ganhou um outro, foi aí para um outro nível. Eu cheguei ao último ano da faculdade, trabalhando agora em período integral. E aí eu fui conversar com os meus professores, porque eu tinha aula às sextas-feiras à noite. E foi muito interessante, porque quando eu disse assim, é que eu sou gente, eu só falei eles falaram assim, adventista? Eu conheço. E, para minha alegria, ambos professores de sexta-feira à noite tinham amigos adventistas que eram pessoas que eles gostavam muito, então eles conheciam e falaram assim, eu sei, você não vai vir nas aulas, né? Mas olha, não tem problema, você faz uma prestação alternativa, faz prova em outro dia, eu estou aqui na faculdade tal e tal dia, você só conversa com a coordenadora que a gente precisa da autorização dela. E eu fui feliz e contente falar com a coordenadora do curso. E quando eu falei que era adventista, ela falou assim, eu sou judia. Aí, gente, eu fiquei mais feliz ainda. Falei, então você conhece. Aí ela fechou a cara e falou assim, olha, eu trabalho porque eu preciso, não porque eu quero, viu? E aí ela me falou o seguinte, tem muito adventista nessa faculdade aqui que estuda de sábado à noite, de sexta à noite, inclusive funcionário que trabalha. E, por fim, ela disse que não ia autorizar e que eu fizesse uma prestação alternativa em outro dia e tal. Ela falou assim, olha, se você quiser, você pede para a reitoria da faculdade te liberar, se eles te liberarem, eu libero também. Mas no que depender de mim, você não está liberada, boa tarde. Aí, gente, eu saí de lá e fiz o pedido para a reitoria, o pedido por escrito e tudo mais. Alguns dias depois, o diretório acadêmico me ligou e falou, Fernanda, você fez um pedido assim, assim? Fiz. Então, o seu pedido foi indeferido, foi negado. Eu falei, mas negado? Por que foi negado? Aí a pessoa respondeu assim, olha, aqui não diz por que foi negado. Tu. Já falou com tu? É triste, gente, é triste. E aí eu decidi não continuar indo às aulas de sexta-feira à noite, informei os professores e a vida seguiu. Até que depois de um tempo, não muito tempo, eu cheguei uma segunda-feira à noite na faculdade e me disseram assim, Fernanda, você soube da Marta? Nunca mais esqueci o nome dela. Coordenadora, né? Falei, não, o que aconteceu? Menina foi demitida. Gente, Deus sumiu com a mulher. Ela nunca mais foi vista. Geralmente a troca de coordenador, brincadeirinha, né, gente? Mas a troca de coordenadores, ela se dá aí no fim de um semestre para o outro. E dessa vez a gente já estava quase no meio do semestre quando ela foi demitida, foi substituída, e eu fui conversar com o novo coordenador e perguntei para ele se eu podia contar com o apoio dele. Aí foi ele que sorriu, gente, e falou assim, olha, você tem o meu total, vou te dar meu apoio total e restrito. E pela graça de Deus, eu me formei lá em 2006. Com tudo isso, gente, no meio, aliás, de tudo isso, eu comecei a receber muitos convites para contar minha história, para dizer o que eu estava aprendendo com essa experiência de ser cadeirante, com as oportunidades, com as pessoas, com tudo aquilo que Deus estava me dando. Então, desde 2001, eu comecei a ir aonde quer que me chamassem para dizer de como Deus transforma, porque eu achava, gente, quando eu me acidentei, que eu só ia ser feliz se eu voltasse a andar. A minha vida tinha uma condição, a minha felicidade tinha uma condição.
Então, eu podia ter todas as outras coisas. Se eu não tivesse aquilo especificamente, eu não ia ser feliz. E conforme o tempo foi passando, Deus me mostrou que existem muitos outros caminhos e que os obstáculos que às vezes a gente enxerga como muito grandes, Deus pode tornar só uma inconveniência. Que não seja algo que vai te impedir de ser feliz, de ter uma vida produtiva, de ter bons momentos, de gostar de si. Então, muitas coisas aconteceram nesse meio tempo. Eu viajei muito, Deus me deu a oportunidade de estar em 14 estados brasileiros contando a minha história. Já tive a oportunidade de contar a minha história lá no Canadá também. Então, a minha vida tomou rumos que eu não imaginava. E aí, quando eu fiz 10 anos, depois de 10 anos que eu sofri o acidente, eu continuava fazendo fisioterapia, porque, embora a gente não goste, a gente precisa se mexer, né? Aí eu costumo dizer que a vida é movimento, e atividade física costuma ser assim, um desafio para quase todo mundo, né? Tem um indicador que diz que 75% da sociedade não faz nenhum tipo de atividade física. Mas eu tenho certeza que aqui entre nós isso não é verdade, né? Quem está de câmera aberta, eu estou vendo a carinha de saúde e tudo mais. Inclusive, depois que acabar aqui, a gente vai fazer 20 polichinelos, vamos dar 3 voltas no quarteirão, correndo, né? Então, gente, e eu falo isso para mim, porque nessa quarentena aqui, eu tenho, assim, ficado muito parada. Então, assim, todo mundo precisa estar em movimento. Quem tem uma deficiência precisa ainda mais, inclusive para tentar compensar a falta de movimento que a gente tem. Por isso, eu continuei fazendo fisioterapia. E numa dessas 10 anos depois, sem resultados expressivos, eu estava fazendo fisioterapia. E aí, a gente tentou uma coisa diferente, que foi uma bicicleta. Então, minhas pernas foram fixadas a uma bicicleta, como se fosse essas de academia, só que essa era uma bicicleta que tinha uns eletrodos que foram colados na minha perna e davam uma descarga elétrica, isso mesmo, dava um choque, e quando dava esse choque, o músculo se contraía. Então, eu conseguia pedalar artificialmente. Então, o choque, vamos chamar assim, né? A estimulação elétrica fazia meus músculos contraírem, e eu ali conseguia pedalar. Só que essa bicicleta é uma bicicleta inteligente, ela tem um sensor. Se a gente de livre e espontânea vontade consegue pedalar, ela diminui a estimulação elétrica, ela tira a estimulação elétrica. E aí, gente, eu fechei meus olhos ali com toda a força que eu tinha, que eu não tinha, e aí eu tentei pedalar. E foi uma dor terrível, porque eu não sei se vocês já tomaram choque, gente, mas não recomendo, né? Mas a maioria das pessoas que são cadeirantes não tem sensibilidade. Mas como eu tinha, gente, eu passei a semana inteira tomando Dorflex, porque eu fiquei toda arrebentada. Mas sabe o que aconteceu? Durante 8 segundos eu consegui pedalar sozinha, sem choque nenhum. E aí foi uma alegria muito grande, eu decidi nunca mais sentar naquela instrumento de tortura, mas eu fui para uma bicicleta convencional dessas de academia e fui tentando pedalar. Alguém tinha que segurar meu pé e eu tentava pedalar e fazia força e começou a dar certo, gente. Não é que eu peguei uma bicicleta, dei uma volta no quarteirão, voltei, mas eu conseguia ali aos trancos e barrancos pedalar. Depois eu tentei ver o que aconteceria comigo se eu ficasse em pé naquelas barras paralelas. Vocês já devem ter visto, né? Barras paralelas, bom, vocês sabem o que é, né, gente? Aí, quando eu fiquei em pé ali nas barras paralelas, eu ficava segurando e alguém precisava segurar os meus joelhos, porque senão meus joelhos dobravam. E os meus primeiros exercícios foi tentar sustentar o meu joelho sozinha ali. E um dia deu certo, gente. Eu parei de pé ali, segurando, lógico. Se eu soltasse as mãos, desabava tudo. Mas aí, quando eu consegui que não se precisasse mais segurar os meus joelhos, eu tentei dar o passo. E eu tentei dar um passo com a perna direita, e a perna direita foi, gente. E eu tentei dar o passo com a esquerda, miserável, não foi. Mas aí, eu continuei insistindo, e aí um dia a direita foi, a esquerda também, e eu dei meus passinhos lá, que nem palitinho, não foi passo bonitinho, assim, quando já foi meio de palitinho mesmo. E eu dei ali meus passos. Gente, quando isso aconteceu, eu costumo brincar assim, que eu me imaginei jogando até capoeira. E eu imaginei, nossa, agora tá tudo voltando. 10 anos depois, e isso aqui é um milagre, porque a lesão que eu adquiri, que é uma lesão medular, incompleta e tal, ela é considerada uma lesão permanente. Não existe um tratamento ou cura
para tanto, né? Só que aí eu me tornei um fenômeno, porque na fisioterapia eu conseguia trocar esses passinhos e quando eu sentava não me mexia. Aí a gente passou a filmar aí as sessões de fisioterapia e eu levei para alguns especialistas aí, pessoas renomadas, para que analisassem e nos ajudassem a entender o que estava acontecendo. E deles eu recebi uma resposta assim que eu não esqueço até hoje. Sabe o que eles me disseram? Não sei. A gente não sabe o que está acontecendo, né? O seu caso é um caso único, alguém que tem uma lesão permanente, uma lesão velha de 10 anos aí, que de repente consegue trocar passos, a gente não sabe dizer o que está acontecendo e nem o que vai acontecer, mas continue e tal. E aí, gente, eu continuei. Mas já se passaram 12 anos desse dia e eu não estou jogando capoeira. Eu não estou jogando capoeira. Então, talvez você imagine assim, poxa, Fernanda, mas não aconteceu mais nada. Será que você vai melhorar ainda? Não sei. Será que você vai ficar do jeito que você tá? Também não sei. Você sabe de alguma coisa? Sei. Olha, gente, o que eu sei é que se um dia Deus me der a oportunidade de melhorar e tal, vai ser maravilhoso, mas a minha felicidade não depende mais disso há muitos anos. Deus transformou essa que era a minha maior angústia, aquilo que doía mais, em apenas uma inconveniência. Não é que seja gostoso nem fácil ser cadeirante. Ah, é tão bom, gente, peçam de Natal, viu? Esse Natal, não recomendo. Mas Deus transformou em algo que não me impede de ser feliz. Então, assim, toda melhora que vier vai ser bem-vinda, mas também se eu ficar como eu estou, não tem problema, porque Deus me mostrou que existem outras maneiras da gente ser feliz aí, que não seja exclusivamente através aí do corpo, de qualquer outra coisa. E aí, pessoal, Deus me deu a oportunidade de me tornar tão independente quanto possível, depois fui morar sozinha, bati muita cabeça, como faz parte aí do crescimento de qualquer pessoa, né? Me apaixonei muitas vezes, também quebrei a cara muitas vezes, enfim, o processo que todo mundo passa, ou pelo menos que a maioria das pessoas passa na vida, né? Mas eu comecei a perceber que eu era um ponto fora da curva, que eu era uma cadeirante que trabalhava, que viajava, que se relacionava, que tinha uma vida, e a maioria das pessoas no Brasil que tem uma deficiência, vocês acham que tem uma vida assim parecida com a minha? Não tem, lamentavelmente não. E eu queria fazer alguma coisa que pudesse auxiliar aí, para que outras pessoas com deficiência pudessem ter acesso a uma vida comum. Como que eu ia fazer isso, minha gente? Não sabia. E a gente não precisa saber de todas as coisas, a gente precisa se tornar disponível, né? E Deus percebeu essa minha vontade e Ele colocou no meu caminho duas meninas cadeirantes também, só que elas tinham uma consultoria que ajuda auxilia pessoas com deficiência a entrarem no mercado de trabalho. E elas dão palestras, dão treinamentos em empresas e tal, ajudam as empresas a contratarem pessoas com deficiência e tratar desse tema com o máximo de naturalidade. Resumo da ópera, eu fiquei no pé da dona da empresa, gente, até ela me contratar. E vencida pelo cansaço, ela me contratou. E aí eu comecei a trabalhar enquanto consultora de diversidade e inclusão junto às empresas. Aí eu não viajava mais, lembra que eu viajava a primeira etapa da minha vida eu viajava competindo. Depois eu viajava dando testemunho, dizendo que sim, Deus pode transformar a nossa vida, que a nossa vida tem recursos ilimitados, porque Deus tem esses recursos, não depende da gente, né? A vida ela pode ganhar aí outras cores, a gente já vai falar disso já já. Mas aí, gente, eu passei então a viajar pelo Brasil, agora auxiliando as empresas a verem pessoas com deficiência enquanto pessoas que podem e devem trabalhar e tudo mais. E fiquei muito feliz de trabalhar com propósito, né, de levantar todos os dias na busca para que outras pessoas tenham a dignidade de poder trabalhar e terem sua vida. E o que aconteceu foi que uma dessas nossos clientes aí me convidou para ser especialista de diversidade na própria empresa, não como consultora, aqui no Rio de Janeiro. Então, no ano passado, eu me mudei para cá e depois de 12 anos voltei a morar com papai e mamãe. Né? Quando eu disse que recebi a oportunidade de vir para o Rio, na verdade foi muito curioso, porque o Rio de Janeiro, como vocês sabem, é um lugar lindíssimo, no entanto perigoso, né? Como, não que São Paulo não seja, né, gente? Mas eu tinha um sonho de sair de São Paulo há muito tempo.
E só que eu imaginava ir para Jundiaí, viu, gente? Eu queria alguma coisa ali no interior de São Paulo e tudo mais. Mas eu recebi essa oportunidade e quando eu fui contar para os meus pais, eu imaginei que principalmente meu pai ia dizer assim, Rio de Janeiro? De jeito nenhum, é perigoso e tal, não sei o quê. Quando eu falei que era o Rio de Janeiro, ele falou, oba, a gente também vai. E viemos os três aí, estamos no Rio de Janeiro há um ano. Eu trabalhei como especialista de diversidade e inclusão na Globosat. No final do ano passado, eu fui convidada pela TIM para atuar também como especialista de diversidade e inclusão. Então, eu cuido das minorias dentro das empresas, para garantir que as empresas sejam aí um lugar onde as pessoas possam ser respeitadas, porque a maior parte do tempo da nossa vida, do nosso tempo útil, a gente passa no trabalho. Para aqueles que trabalham, a empresa é o lugar onde se fica mais tempo. Então, se a vida dentro da empresa é um inferno, fica muito difícil. Então, o nosso trabalho é garantir aí que as pessoas sejam respeitadas e tenham oportunidade de trabalhar, de terem a sua vida. Depois de 10 anos também, isso já faz 22 anos, né, que eu sofri esse acidente, mas depois de 10 anos, além de ter conseguido trocar os passos que eu contei para vocês, as pessoas começaram a me pedir, Fernanda, por que você não escreve um livro? Eu falei, é mesmo, né? É uma ideia tão boa, porque a leitura é algo muito poderoso, e foi muito poderoso, e é muito poderoso na minha vida, né? Deus pode usar a leitura para encher o nosso coração. Eu falei, puxa vida, olha, seria legal escrever, né? Aí fui tentar escrever. Gente, sabe o que eu descobri? Não sou escritora, não saía, gente. Eu ia até a página 20 e não passava. Aí, como a gente não pode desistir de primeira, né? Ia lá, tentava de novo, não saiu nada. Aí deixei esse projeto na gaveta. Aí uma vez eu vim aqui para o Rio de Janeiro e de novo uma mãe me pediu assim, Fernanda, se você escrever o livro, ele vai poder chegar onde você não vai. E aí dessa vez, gente, ao invés de tentar escrever a minha história, eu pedi a Deus que me ajudasse. Se ele achasse que a minha história pudesse ser útil para ajudar alguém, que ele me ajudasse a escrever. Gente, em 30 dias o livro estava pronto. E aí foi submetido para a editora da nossa igreja, né, a Casa Publicadora Brasileira, foi aprovado, e eu tive a alegria aí de escrever Um Passo a Mais, que está disponível até hoje. Foi o livro do ano dos jovens, lá em 2011. Deus me deu a ideia de transformar esse livro num projeto social, então a renda do livro, parte dela é destinada para a compra de cadeiras de rodas para pessoas que, assim como eu, precisam, mas diferentemente de mim, não trabalham e não têm condições. Então, através aí do livro, a gente pôde doar aí cadeiras de rodas de qualidades para várias pessoas. E para a gente fechar aqui, gente, o que eu quero dizer para vocês? O que eu aprendi e tenho aprendido de tudo isso? Olha, de fato, Salomão tem razão. Ele acertou. Independente da nossa idade, né, todos nós passamos por momentos muito difíceis, né? Eu contei aqui sobre as minhas questões de ter me tornado cadeirante, mas existem muitas outras dores que a gente carrega que não está assim externo. Você bate o olho na pessoa, você não sabe, porque as maiores dores que a gente tem estão no coração e lá ninguém vê. Mas eu percebi que a felicidade, ela está sustentada em 3 pilares. Então, assim, pelo menos foi o que funcionou para mim e eu queria deixar de dica para você. Você quer ser feliz? Existem 3 pilares muito sólidos aí. O primeiro pilar é Deus. A vida com Deus não é que, ai, que delícia, que fácil, faz cosquinha e tal, mas a melhor vida que existe ainda é uma vida próxima com Deus. Então, quando a gente deixa Deus participar da nossa vida, a nossa vida ela é diferente, porque a gente se sente amado, protegido, guiado, não está tudo nas nossas costas, não depende tudo da gente. A gente tem um Deus que nos ama, e esse relacionamento faz muita diferença. E eu sei que mesmo a gente que acredita em Deus tem dificuldade no relacionamento com Ele. Então, se hoje você está tendo dificuldade no seu relacionamento com Deus, não desespera, nem desista. Né? Você pode falar para Ele, olha, estou com dificuldade. E certamente Deus vai nos ajudar. O problema é quando não está tudo bem e a gente finge que está tudo bem. Isso é um problemão. Agora, a gente dizer para Deus, olha, eu sei que o caminho é por aqui, eu até queria ir, mas eu não sei, meu coração está duro. Não tem problema, gente. Deus é especialista em corações. Então, o primeiro pilar que eu encontrei foi Deus. O segundo pilar são pessoas.
Não tem como, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver por aqui ainda, né? A gente acredita na volta de Jesus, não sabemos se vai acontecer logo ou não, a gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem. Para aqueles jovens que estavam comigo naquele sábado à noite, aquele foi o último sábado à noite. A gente nunca sabe quando vai ser o nosso último sábado à noite, né? E a gente não precisa ficar com medo disso, mas a gente precisa escolher como que a gente vai viver. Então, o segundo pilar que eu encontrei são pessoas. Se a gente, como diz a minha mãe, se pegar com Deus, amar as pessoas que Deus nos deu, que a gente tem na nossa vida, e isso não é fácil, não, né? A gente sabe que não é, mas se a gente amar as pessoas, e o terceiro pilar, que são as oportunidades, a gente agarrar as oportunidades, não tem como a gente ser infeliz. Deus, pessoas e oportunidades. E quando eu falo de oportunidades, eu posso não conhecer ninguém aqui, algumas pessoas eu conheço, né? Mas eu sei que todo mundo aqui já perdeu oportunidade na vida. Mas Deus, ele é misericordioso, gente, coisa maravilhosa, porque outras oportunidades virão. Então, se a gente perdeu, pisou no tomate até hoje de manhã, Deus nos dá uma nova oportunidade aí. Tá começando uma nova semana. Nessa nova semana, a gente vai ter que escolher o que a gente vai fazer com Deus, o que a gente vai fazer com as pessoas ao nosso redor e o que a gente vai fazer com as oportunidades. Então, assim, o meu desejo é que Deus nos ajude a gente estar próximo dele, amar as pessoas e agarrar as oportunidades. Porque a vida ela pode ser muito melhor do que tem sido, se a gente permitir que Deus faça de cada um de nós aí mais que vencedores. Que Deus abençoe muito, muito vocês. Obrigada pela oportunidade. E não sei se eu falei muito, devo ter falado, né? Mas fiquem à vontade aí para fazer perguntas, se alguém eventualmente tiver alguma pergunta, tá bom?